Bom, pessoal, dando continuidade então ao nosso assunto, funções inorgânicas, nessa terceira parte, vamos falar um pouco sobre os sais. Então, nessa aula aqui, vai ter até cantoria, hein? Segura que eu vou me expor ao ridículo. Vamos lá, então. Então, o que a gente viu até agora? Na primeira parte, a gente viu a definição de ácido segundo Arrhenius. Então, segundo Arrhenius, ácidos eram aqueles que liberavam H+, como único cátion, única parte positiva em meio aquoso, certo? Depois, nós vimos a definição de base. Base, então, segundo Arrhenius, era aquela que liberava OH- como único ânion, parte negativa, em meio aquoso. Os ácidos liberam H+ por ionização e as bases, majoritariamente, por dissociação iônica, né, já que elas são compostos iônicos, com exceção do hidróxido de amônio, que libera o H- por meio de ionização, já que é um composto molecular. E agora vamos falar um pouco dos sais. Quem são os sais? O que eles fazem? Sexta-feira no Globo Repórter. Então, quando eu falo em sais, eu tenho certeza que o primeiro sal que vem à mente de vocês é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Mas ele não é o único sal presente aí no nosso dia a dia. Dentro do próprio sal de cozinha tem a adição de outros sais, como por exemplo iodeto de potássio e iodeto de sódio. Esses sais são adicionados obrigatoriamente por lei como fonte de iodo. O iodo, ele previne o bócio, que é o aumento da glândula da tireoide. Então, como é difícil obter o iodo por meio da alimentação, ele é adicionado, né, no sal de cozinha. Outro sal utilizado também na indústria alimentícia é o nitrato de potássio, conhecido também como salitre. Ele é um realçador de sabor e também matéria-prima da pólvora. Então, o mesmo sal que é utilizado como matéria-prima da pólvora, que tem na pólvora, a gente usa na indústria alimentícia como realçador de sabor. O fluoreto de sódio, ele está presente na pasta de dente, ou então quando a gente fala que passou flúor, né, lá no dentista, na verdade não é o flúor que a gente usa, porque o flúor como substância, não estou falando do átomo de flúor, mas como a substância flúor, é um gás, o F2, né, é um gás e ele é altamente tóxico. Então não é o flúor que é adicionado na pasta de dente, mas é um sal de flúor. Esse sal de flúor, ele reage com o fosfato do cálcio dos dentes, né, e forma fluorapatita. E essa sim protege contra as cáries dentárias. O sulfato de cálcio também está presente no nosso dia a dia escolar, né, principalmente. Ele é matéria-prima do giz e também usado lá na medicina, né, no gesso ou nas construções, tá? Então, o gesso, na verdade, é um sal sulfato de cálcio. Outro sal utilizado também no nosso dia a dia é o hipoclorito de sódio, que está lá na água sanitária. Então, a água sanitária é uma solução de hipoclorito de sódio, né, utilizado como desinfetante aí. O sulfato de alumínio, ele é utilizado no tratamento de água como agente floculante. E o bicarbonato de sódio, utilizado como antiácido. Então, a gente pega lá aqueles antiácidos efervescentes, geralmente tem bicarbonato de sódio. Ele está presente também no fermento químico, né, no pó royal. Estou falando marca aqui, não estou ganhando nada, mas só para a gente contextualizar. O sulfato de magnésio, utilizado como laxante. O sulfato ferroso, ou sulfato de ferro 2, é um suplemento para tratar ou prevenir anemia. Então, fala, tomei ferro. Não, não é ferro, né? Não é o metal, mas é um sulfato desse metal, certo? Que é o sulfato de ferro 2. Por que sulfato de ferro 2? Porque o sal ele é derivado de uma base, então a primeira parte dele aqui vem da base e a segunda parte vem do ácido. Então, base mais ácido, sempre vou obter uma reação, né, nessa reação, né, sempre vou obter um sal mais água. Então, a primeira parte do meu sal ela vem da base. E essa base aqui é derivada do hidróxido de ferro 2. Então, lembrem-se que o ferro ele pode ter dois números de oxidação. Lembra da aula anterior? É número de oxidação 2, e aí ele forma o hidróxido de ferro 2, ou o número de oxidação 3, que é o hidróxido de ferro 3. E aí, como esse sal deriva do hidróxido de ferro 2, então ele vira o sulfato de ferro 2. Ou então sulfato ferroso, né? Porque o oso ele é utilizado para o NOx menor e o ico para o NOx maior, né? Lembrem disso. Então, ó, a primeira parte do sal vem da base e a segunda do ácido.
Vocês estão percebendo que eu estou sempre lendo o sal de trás para frente? É assim que deve ser, tá? Então, ó, sulfato de ferro, sulfato de alumínio, bicarbonato de sódio. Depois eu vou explicar de onde surge esse bi aqui, tá? Mas bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio, né? Então, a segunda parte aqui é o íon gerado pelo ácido e aqui o ânion, né, gerado pelo ácido, e aqui é o cátion gerado pela base, tá? O carbonato de sódio anidro, anidro significa que não tem água, né? Ele é utilizado no controle de pH em água e também na fabricação de sabão e detergente. Não confundir com soda cáustica. A soda cáustica é uma base forte, o hidróxido de sódio, tá? E por último, o sulfito de sódio, ó, sulfito de sódio. Ele é utilizado na conservação de alimentos, no refino do açúcar e também na clarificação do papel sulfite. Então, o papel sulfite, ele se chama sulfite porque no seu processo, né, para clarear, ele é utilizado o sulfito de sódio. Então, deriva daí essa palavra sulfite. Bom, então, segundo Arrhenius, o que são os sais? Os sais são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica. Então, se eles sofrem dissociação iônica, significa que eles são compostos iônicos, né? Liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, o ácido, segundo Arrhenius, é aquele que liberava H+, como único cátion. E a base, segundo Arrhenius, era aquela que liberava OH- como único ânion. O sal, ele vai ter que liberar pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. O sal pode liberar H+? Pode, mas vai ter que ter outro além dele. Pode liberar OH-? Pode, mas vai ter que ter a outra parte negativa aqui, outro ânion além dele, ok? Ou pode liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, né? Sem ser esses especificamente, tá? Então, aqui nós temos a reação de dissociação iônica. Então, a primeira parte aqui vem da base e a segunda parte do ácido. Lembra lá na formação, né, de compostos iônicos que a gente cruzava as cargas? Para separar a dissociação iônica, na dissociação iônica a gente descruza as cargas. Então, que número que tem aqui embaixo, né, dessa segunda parte? 1, então significa que o Ag é mais. Que número tem aqui embaixo do Ag? 1 também? Quando não tem nada é 1, né? Significa que o NO3 vai separar como menos. Então, primeira parte separa positiva, segunda parte negativa. Qual é a carga? Embaixo do NO3 tem 1. Lembrem-se, ó, que aqui como tem dois elementos químicos, né? Não é um só, o número teria que multiplicar todo mundo, tá? Então, quando é mais de um elemento químico aqui, para eu considerar a carga do cátion aqui, né? Teria que estar entre parênteses, tá? Aqui, o bicarbonato de sódio, certo? Primeira parte aqui, Na+, tá? E a segunda parte, HCO3-, ok? Então, ó, não tem nada aqui multiplicando, então é 1, Na+. Embaixo do Na não tem nada, então é 1, HCO3-. Tira a primeira parte aqui, que é o metal, né? E aí o resto vai ficar negativo, certo? E aí aqui a gente tem, então, a reação de neutralização. Então, para obter um sal ácido mais base, então, eles vão se neutralizar, formando sal mais água. Essa é a reação de neutralização total, certo? Então, todo o ácido vai ser consumido pela base, formando sal mais água. Então, por exemplo, lá eu tenho HCl mais NaOH. O H aqui no começo é um ácido, né? Então, libera H+. Quantos H+ ele libera? Um só. Então, o Cl vai ficar menos. Vamos aqui, OH. Quantos OH- ele libera? Um OH-. Então, o Na vai ficar mais. Então, H+, Cl-, Na+, OH-. O H com o OH vai formar a água, certo? E o Cl- com o Na+, vai formar o NaCl. Ó. Na+ e Cl-. Copia primeiro o positivo e depois o negativo. Primeiro o cátion, depois o ânion, tá? Então, quando eu misturo ácido clorídrico, que tem no nosso estômago, com hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, eu obtenho o sal de cozinha lá, o cloreto de sódio, mais água. Se a reação estiver na proporção correta, né, vai ocorrer a neutralização total.
Beleza? Então, essa é uma reação geral de neutralização aí de um ácido mais uma base. Então, continuando aqui com exemplos de reação de neutralização total. Aqui nós temos o ácido nitroso, né? Lembra lá dos ácidos principais que terminavam em ico, quando tinha um oxigênio a menos com relação ao principal. Então, o principal é HNO3 nítrico, tem um oxigênio a menos aqui, então vira nitroso. Então, ácido nitroso com hidróxido de bário. O ácido libera H+, aqui só tem um, libera 1. Se libera um H+, o resto fica menos, então NO2 menos. Aqui a base libera OH-, então tem duas, libera 2 OH-, e o resto vai ficar mais. Quantos mais? 2 mais. Aí ocorre a reação de dupla troca. O mais desse fica com o menos desse e o mais desse com o menos do outro. H+ com OH- vai formar água. Ba2+ com NO2- forma o nitrito de bário. Tá vendo aqui, ó, o 2 do Ba vem para baixo do NO2 aqui, então tem que colocar entre parênteses porque tá multiplicando todos os elementos da segunda parte, tá? E o 1 do NO2 vem para baixo do bário, tá? Então não coloco nada porque é 1, então vira o nitrito de bário. Então veja, ó, ácido nitroso virou nitrito de bário, tá? Ácido nitroso com hidróxido de bário virou nitrito de bário. Nitrito, que vem do nitroso, e o bário, que vem do hidróxido de bário. Aí eu vou ter que balancear esta reação. Então, eu venho aqui, ó, começo pelo metal. Quantos bários tem aqui? 1. E aqui? 1 também, então tá certo. O que é o balanceamento? Deixar a mesma quantidade de átomos desse lado igual à mesma quantidade de átomos desse lado da reação. Então, o reagente tem que ser igual aos produtos, tá? O número de átomos nos reagentes tem que ser igual ao número de átomos nos produtos. Nitrogênio, o N aqui. Quantos nitrogênios tem aqui? 2 vezes 1, 2. Tá. Tem mais nitrogênio desse lado? Não. Então, vamos ver desse lado aqui. Desse lado aqui, eu só tenho um nitrogênio, não é? Aqui, ó, 1. Então, que número multiplicado por 1 que dá 2? 2. Então, eu coloco 2 aqui na frente. Eu não posso alterar o número aqui de baixo, porque senão eu vou mudar o tipo de substância, mas eu posso colocar aqui, alterar a quantidade de substância. Então, por isso que eu coloco esse 2 aqui. Esse 2 significa que eu preciso de 2 moléculas de ácido nitroso para obter uma de nitrito de bário. É isso que significa, tá? Beleza, coloquei o 2 aqui, agora 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Mas quando eu coloco o 2 aqui na frente da minha molécula, eu vou alterar todos os elementos, a quantidade de todos os elementos. Então, eu vou balancear aqui o hidrogênio, vou deixar o oxigênio por último, tá? Agora, então, eu tenho 2 vezes 1, 2 aqui, 2 nitrogênios. Nitrogênio não, desculpa. Também, né? 2 vezes 1 aqui, 2 nitrogênios, mas também 2 hidrogênios, não é? 2 vezes 1, 2 hidrogênios. E desse lado aqui, eu tinha quantos hidrogênios? 2. Desculpa, volta aqui. 2 hidrogênios aqui, né? E tem hidrogênio aqui também, eu tenho que somar dos dois hidrogênio aqui dos dois reagentes, né? Então, tem um hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui, e 2 vezes 1, 2 hidrogênios aqui, tá? Então, desse lado da minha reação, eu tenho 4 hidrogênios. E desse lado aqui, eu só tinha 2. Agora sim, né? 2 para virar 4, tem que multiplicar por quanto? Por 2. Então, põe o 2 aqui na frente. E aí, o oxigênio já vai ficar balanceado, né? Ó, 2 vezes 2 oxigênios, 4. Mais 2 vezes 1 aqui, quando não tem nada é 1, né? 6. Então, 4 mais 2, eu tenho 6 oxigênios desse lado. E desse lado aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios. E aqui 2 vezes 1, 2. Então, 4 mais 2, 6 também. Então, tá tudo certo, balanceado. Aqui, ó, eu tenho a reação de ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio, tá? Então, quantos hidrogênios tem aqui que ele vai ionizar? 2. Então, libera 2H+. Se libera 2H+, o SO4 vai ficar quantos menos? 2 menos. Aqui ele libera OH- porque é a base. Quantos OH- ele libera? 3 OH-, tá vendo? E aí o resto fica positivo, que é o AL. Quanto? 3 positivos. Se liberou 3 cargas negativas, então aqui fica 3 cargas positivas. Primeiro sempre positivo, segundo negativo. Primeiro sempre positivo, segundo negativo. Faz a reação de dupla troca. Então, o H+ se junta com o OH- formando água, H2O.
E o Al3+, SO4 2-, forma o sulfato de alumínio. O 3 do Al vem para baixo do sulfato aqui, tá? Então, tem que pôr entre parênteses de novo. Por quê? Porque tem mais de um elemento químico. E o 2 do sulfato vem para baixo do Al, tá? Cruza aqui, tá? E aí vira o sulfato de alumínio. Agora, a gente vai balancear. Então, começa pelo alumínio aqui, pelo metal. Quantos alumínios tem aqui? 2. E desse lado aqui, eu só tinha 1. Que número multiplicado por 1 que dá 2? 2. Quando eu coloquei 2, deixa o oxigênio e o hidrogênio por último, tá? Então, agora, ao invés de balancear o hidrogênio e o oxigênio, eu vou balancear o enxofre, que tá faltando aqui. Quantos enxofres tem desse lado aqui? 3. 3 vezes 1, 3, né? E desse lado aqui só tinha 1. Que número multiplicado por 1 que dá 3? 3. Beleza. Agora sim, quando eu multipliquei aqui por 3 e aqui por 2, eu alterei a quantidade de oxigênio e hidrogênio aqui. Então, vamos balancear o hidrogênio primeiro. Ó. Vamos ver quantos hidrogênios tem desse lado. 3 vezes 2, 6. E aqui, 3, né? 3 vezes 1, 3. 3 hidrogênios. Vezes 2, 6 também. Então, desse lado aqui, eu tenho 12 hidrogênios. E desse lado aqui, quantos eu tinha? 2. Que número multiplicado por 2 que dá 12? 6. Então, agora está correto. E aí, o oxigênio já vai ficar balanceado, tá? Então, lembrem-se, para obter um sal, basta eu misturar um ácido mais uma base. Então, o sal ele é derivado de um ácido mais uma base. Para eu montar a fórmula do sal, eu tenho que fazer a reação de ionização aqui do ácido e a de dissociação da minha base. Lembrando que a primeira parte é positiva e a segunda é negativa, tanto no ácido quanto na base, quanto no sal. Beleza? Então, para obter a fórmula geral do sal, né, de um sal, basta eu cruzar as cargas, certo? Então, lembrando que a primeira parte aqui vem da base, então o positivo, o cátion, vem da base, e o negativo, o ânion, vem do ácido. Coloca as cargas, cruza e você vai obter a fórmula do sal. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho um sal formado pelo hidróxido de lítio e um sal formado pelo ácido nítrico. Eu vou ter o nitrato de lítio, ó. Li mais, NO3 menos, Li, NO3. Eu cruzei as cargas, mas não tem nada aqui embaixo, porque é 1, e quando é 1 eu não ponho nada, né? Mesma coisa aqui, ó, o Na mais e o NO3 menos. Então, primeira parte da base, segunda parte vem do ácido. Quando eu cruzar as cargas, vai ter o Na, NO3, nitrato de sódio. Então, aqui embaixo eu não ponho nada, porque é só 1. Aqui, o cálcio 2+, com o NO3-. O menos do NO3 vem para baixo do cálcio, não ponho nada. E o 2 do cálcio vai para baixo do NO3. Como eu tenho mais um elemento químico aqui, né, o nitrogênio e o oxigênio, eu tenho que pôr esse 2 entre parênteses, porque ele vai multiplicar todos os elementos. Então, fica aqui o nitrato de cálcio, tá vendo? Ó, o 2 do cálcio veio para baixo aqui, como tem mais de um elemento aqui. K+, SO4 2-. O 1 do K+ vai para baixo do SO4, não ponho nada porque é 1. E o 2 do SO4 vai para baixo do potássio. Então, sulfato de potássio. 2 aqui do SO4 2-, e 1 aqui do K+. Ca 2+ e SO4 2-. Se eu inverter as cargas aqui, ó, fica 2 e 2. Ficaria 2 e 2, certo? Mas aqui tá 1 e 1, tá vendo? Por quê? Porque a proporção, né, se esse aqui doa 2 elétrons e esse ganha 2 elétrons, então a proporção para que isso ocorra é 1 para 1. Então, quando as cargas forem iguais, né, eu não vou cruzar essas cargas. Por quê? Porque a proporção vai ser 1 para 1. Então, eu sempre coloco a menor proporção aqui, tá? Então, eu não coloco 2 e 2, eu coloco 1 e 1, beleza? Então, se as cargas forem iguais, mais 2, mais 3, né? Mais 2, menos 2, mais 3 e menos 3, eu coloco 1 e 1 aqui, porque eu estou falando em proporção. A L3+ e SO4 2-. O 2 vai para baixo do Al e o 3 do Al vai para baixo do SO4. Lembrando de colocar entre parênteses, ó. Entre parênteses, tá? Na+, PO4 3-. O 3 vai para baixo do Na e o 1 vai para baixo do PO4. Como é 1, eu não preciso pôr nada. Então, fica Na3, PO4. Ca2+, PO4 3-. O 3 vai para baixo do Ca e o 2 para baixo do PO4. Então, coloco entre parênteses aqui na segunda, porque eu tenho mais de um elemento químico, certo?
E por último, a L3+, e PO4 3-, a LPO4. Perceba, não tem 3 e 3 aqui, porque eu estou falando em proporção, e a menor proporção é 1 para 1. Se esse quer doar 3 elétrons e esse recebeu 3 elétrons, então eu preciso de um desse para um desse, tá? Então, por isso, 1 e 1 quando as cargas forem iguais. Não esqueçam disso. Então, o nome do sal, ele sempre vai ser dado de trás para frente. Então, é o nome do ânion primeiro e depois o nome do cátion. Geralmente, o nome do cátion é o nome do metal aqui que vem da base, né? Então, esse é o sódio, esse é o lítio, esse aqui o Mg é o magnésio, Ca é cálcio e assim por diante. E aí, a gente tem que identificar o nome do ânion. Então, lembrando assim, ó, o NO2, ele vem do HNO2, tá? O HNO2, ele é o ácido nitroso. Então, se ele vem do ácido nitroso, ele vai ser o nitrito. Troca o outro pelo ito, tá vendo? Então, esse aqui vai ser o nitrito de sódio. Então, eu tenho que saber a nomenclatura do ácido para saber a nomenclatura do sal. Por isso que é bom vocês darem uma revisada lá na aulinha de ácidos, tá? A nomenclatura. O NO3, ele vem do HNO3, que é o ácido principal, o ácido nítrico. Lembra lá, ácido nítrico, né? HNO3, então se ele tem um oxigênio a menos, oso. Então, por isso que esse aqui vem do ácido nitroso, tá? Então, ácido nítrico, ok. Se ele é nítrico, o sal vai virar ato. Então, de nítrico vira nitrato. Então, esse aqui é o nitrato de, qual é o nome desse metal aqui? Lítio, nitrato de lítio. SO4 vem do ácido sulfúrico, então se é ico, vira ato. Sulfúrico, sulfato. De quê? De magnésio. O SO3, ó, tem um oxigênio a menos, se esse aqui é o ácido sulfúrico, esse aqui é o sulfuroso, vem do ácido sulfuroso. Se é sulfuroso, então vira sulfito. Oso vira ito, sulfito de cálcio. Aqui não era o nitroso, virou nitrito, esse aqui é o sulfuroso, virou sulfito. E o ClO? O ClO, ele vem do HClO, que é o ácido hipocloroso. Então, ele tem 2 oxigênios a menos com relação ao ácido principal. O ácido principal é o HClO3, que é o ácido clórico. Aí, ele perde um, HClO2 cloroso. E aí, ele perde 3, fica hipocloroso, né? Perde 3 não, né? Fica com, 3 não, desculpa, 2. Fica com 2 a menos, né? Quando ele tem 2 a menos com relação ao principal, então é o hipocloroso. Se é hipocloroso, o oso vira hipoclorito. Então, aqui, né, o prefixo continua, o que muda é só o sufixo, o último aqui. Então, de hipocloroso vira hipoclorito. Hipoclorito do quê? De sódio. E aqui o ClO4, ele tem um oxigênio a mais que o ácido principal, né? Então, o ácido principal é o HClO3. E aí, quando ele tem um oxigênio a mais, ele vira o per. Você adiciona o per no prefixo, né? Então, é o ácido clórico, esse aqui seria o ácido perclórico. O clórico é o HClO3. Então, esse aqui derivaria do ácido perclórico, o HClO4. Perclórico vira perclorato, né? Então, o prefixo continua, só muda o sufixo aqui, né? Então, ele vem do ácido perclórico, então, no sal ele vai ser o perclorato. Perclorato do quê? De potássio, tá? Então, eu sempre leio o sal de trás para frente e a segunda parte vai derivar do ácido. Eu tenho que identificar o ácido que ele deriva. Então, vê o finalzinho aqui, ó. Qual é o ácido que termina com NO2? Qual é o ácido que termina com NO3? E aí você vê o final. Se o final for oso, então o nome do sal vai ser ito. Se o final for ico, o nome do sal vai ser ato. E se o final for hídrico, o final do sal vai ser eto. Então, por exemplo, lá o NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio, não é? Por quê? Porque o Cl, ele vem do ácido clorídrico. Clorídrico, que é um hidrácido, tá? HCl, não tem oxigênio. Então, ele vem do ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico, certo? Vira eto. Então, é o cloreto de sódio, ok? Para a gente decorar isso, né? Tem uma frasezinha. Então, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Para a gente lembrar qual é a mudança aqui, né? Do ácido para o ânion. O primeiro aqui é o ânion, então, e o segundo é de onde ele surgiu, né? Então, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, ok?
Bom, então dependendo da classificação do sal, a gente tem algumas alterações na nomenclatura, tá? Então, aquela nomenclatura principal que eu apresentei para vocês é dos sais considerados neutros ou normais, né? Onde eu não tenho nem H+ na fórmula e nem OH-. Eu só tenho um cátion e um ânion diferente de H+ e diferente de OH-. Então, serviria para essa terceira classificação aqui, ó. Então, o sal neutro ou sal normal, eles são produtos da neutralização total, né? Que são aquelas reações que eu apresentei para vocês. Então, não sobra nem H+ do ácido e nem OH- da base, né? Eles são neutralizados totalmente. E aí, então, a gente segue aquela lógica lá de nomenclatura. Então, por exemplo, sulfato de bário, né? Porque vem do ácido sulfúrico, ico vira ácido, sulfato de bário. Cloreto de sódio, porque vem do ácido clorídrico, o HCl, né? O hídrico vira, não confunda ico com hídrico, hein? O hídrico não tem oxigênio. Então, o clorídrico vira eto, então cloreto de sódio, tá? E a dissociação, então, vai gerar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Só um cátion e só um ânion. Mas nós temos outros tipos de sais. Por exemplo, a gente tem aquele sal que tem o cátion e tem o ânion, mas tem o hidrogênio sobrando lá, né, do ácido. Então, quando eu for dissociar esse sal, ele vai liberar dois cátions. Então, esse a gente chama de hidrogênio sal ou sal ácido, porque tem um H+ sobrando, tá vendo? E aí ele não vai ser o sulfato de sódio, né? Eu tenho que incluir esse hidrogênio. Então, ele é o monohidrogeno sulfato de sódio, ok? Porque só tem um hidrogênio aqui. Então, monohidrogênio sulfato de sódio. Então, ele gera o Na+, um H+, e o SO4 2-, porque eu tenho duas partes positivas aqui, tá vendo? Ó? Então, 2- aqui, tá? Se eu não tivesse esse H aqui, esse 2 viria para cá, então ficaria Na2SO4, né? Mas como eu tenho esse H+ aqui, então fica certinho 1 para 1, né? Duas cargas positivas, uma dessa, e duas negativas. O sal básico, o hidroxal, então base OH-, ele vai ter OH. E aí eu tenho que incluir esse OH na nomenclatura do meu sal. Então, esse aqui vai ser o cloreto, né, que vem do ácido clorídrico, monobásico, porque só tem um OH, se fosse 2 seria dibásico. Aqui também é monohidrogênio porque tem um hidrogênio, se fosse 2 seria di, né? Então, monobásico de alumínio, tá? E a dissociação vai gerar, então, o Al3+, certo? Um OH- e 2 Cl-, tá? Porque ele vem do HCl, então fica H+, Cl-. Como tem 2 aqui, 2 Cl-. Ele vai gerar 2 Cl-. Aí eu tenho duas cargas negativas aqui, mais uma aqui, então 3 cargas negativas, então aqui vai ter 3 cargas positivas. O sal neutro normal eu já falei, né? E temos também o sal misto ou sal duplo. O sal misto e o sal duplo, ele não vai ter nem H+, nem OH-, mas ele não vai ter só um cátion e um ânion. Ele pode ter dois cátions e um ânion, ou então dois ânions e um cátion, sem ser H+ ou OH-, tá? Então, hidrogênio sal tem o cátion e o ânion, e além disso ele tem o hidrogênio. O hidroxissal, ele tem o cátion e o ânion, e além disso ele tem o OH-. O sal normal só tem um cátion e um ânion, e o sal misto ou duplo, ele pode ter dois cátions e um ânion, ou dois ânions e um cátion, tá? E aí a gente tem que incluir o nome desses cátions e desses ânions na nomenclatura. Então, esse aqui é o sulfato de sódio e potássio, tá? Então, é primeiro esse, depois esse o cátion. Então, sulfato de sódio e potássio. Coloco o nome dos dois cátions. Na dissociação aqui eu vou gerar um Na+, um K+, e o SO4 2-, porque eu tenho dois positivos aqui, tá? Na e K+, lembrando lá que o Na e o K estão na família 1A, então eles têm NOx fixo mais 1. A gente pode olhar o NOx tem pela família também, né? A 1A é sempre mais 1 e a 2A é a segunda coluna da tabela periódica lá é sempre mais 2, tá? E por último, o sal hidratado. Hidratado já está falando, eu tenho água lá presente no retículo cristalino desse sal. Então, lembra, o sal é um composto iônico, ele fica organizado dentro de um retículo, cada parte positiva atrai uma negativa e assim por diante. Só que além dos cátions e dos ânions, eu tenho água dentro desse sal ali, dentro desse retículo, tá?
Não estou falando de uma solução de sal, ok? Eu estou falando dessa água que está presa dentro desse retículo, dessa organização aí de cátions e ânions. E aí eu tenho que incluir a quantidade de água na nomenclatura do sal. Então, eu olho primeiro o nome do sal. Esse aqui é o sulfato, ele vem do ácido sulfúrico, ico vira átomo. Então, sulfato de cobre 2. Por que sulfato de cobre 2? Porque o cobre, ele pode ter 2 NOx, o mais 1 e o mais 2. Como esse aqui deriva do hidróxido de cobre 2, então ele vai ser o sulfato de cobre 2. Como é que eu sei isso? O sulfato, ele vem do H2SO4. Se ele libera 2 hidrogênios, então ele fica SO4 2-. Tá? Então, se ele fica SO4 2-, significa que esse cobre aqui vai ser 2+, já que a proporção aqui tá 1:1. Tá? Então, esse aqui é o sulfato de cobre 2, pentahidratado. Por que penta? Porque tem 5 águas. E se tivesse só uma, monohidratado, e 2, dihidratado, e assim por diante, tá? E se aqui fosse o cobre mais 1, como ficaria essa fórmula? O SO4 não é 2-? Se o cobre fosse mais 1, o 2- do sulfato aqui viria aqui para baixo, tá? Então, ficaria Cu2SO4. Como o cobre é mais 2 e o sulfato é 2-, então fica 1 e 1, porque é a proporção 1:1. Lembra lá que eu falei? Né, que quando as cargas forem iguais, a proporção é 1:1 aqui? Então, por isso que a gente sabe que é o sulfato de cobre 2 aqui, ok? E por último, os sais podem ser classificados de acordo com a sua solubilidade. Então, nem todo sal é solúvel em água, estou falando de solubilidade em água, tá? Tem alguns sais que não são tão solúveis. Então, como eu vejo isso, certo? Depende do cátion e do ânion. Então, por exemplo, se o meu ânion ele for nitrito, nitrato e acetato, ele sempre vai ser solúvel, independente do cátion, da parte positiva que ele estiver ligado. Então, se eu olhar para o meu sal, a segunda parte for nitrito, NO2, nitrato, NO3, ou acetato, tá? Ele sempre vai ser solúvel. O acetato, ele deriva do ácido acético, tá? Que é um ácido orgânico, diferente desses ácidos que a gente está falando aqui, que são ácidos inorgânicos. O ácido acético está presente no vinagre, por exemplo. Sais de amônio e alcalinos também são. O que é isso? Se a primeira parte do meu sal aqui, né? Se o cátion for amônio, que deriva lá do hidróxido de amônio, ou então de algum dos elementos da família 1A, da primeira coluna da tabela periódica, que são os alcalinos, né? A família dos alcalinos, então ele sempre vai ser solúvel. Então, qualquer sal formado por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, sempre vai ser solúvel, né? Com amônio também. O cloreto, brometo, iodeto e sulfatos apresentam exceção. Então, se a segunda parte do meu sal for um desses ânions aqui, eu tenho que prestar atenção porque nem todos são solúveis. Então, prata, chumbo e mercúrio, insolúveis se formarem sal com o grupo 7A. Então, se eu olhar lá o 7A da família da tabela periódica, né? Esses três, tá? Não todos, o cloro, o bromo e o iodo. Se eles estiverem ligados a prata, chumbo ou mercúrio, então não vai ser solúvel. Da mesma forma que se o sulfato, né, for plumboso ou terroso, o que significa isso? Se for sulfato de chumbo 2, ou se for terroso, alcalinos terrosos, é a segunda coluna lá da tabela periódica, né? Quais? Todos eles? Não, cálcio, estronço e bário. Então, se for sulfato de chumbo, sulfato de cálcio, de estronço, de bário, também serão insolúveis, assim como se for sulfato de mercúrio ou de prata, não dissolverá, tá? Então, esses sempre solúveis, esses daqui apresentam exceções, a gente precisa prestar atenção. E se não aparecer aqui, significa que ele é solúvel. E por que eu escrevi desse jeito que parece confuso? Porque forma a letra de uma música maravilhosa que eu vou cantar para vocês agora. Preparem-se. Então, vamos lá. Nitritos, nitratos e acetatos são solúveis. Sais de amônio e alcalinos também são. O cloreto, o brometo e iodeto e sulfatos apresentam exceção. Prata, chumbo e mercúrio insolúveis se formarem sal com o grupo 7A. Se o sulfato for plumboso ou terroso, com mercúrio ou prata não dissolverá. Nossa senhora, rapaz, muito cantora, né? Desculpa, gente, mas eu precisava fazer isso.
em prol de algo muito maior, da educação de vocês. Bom, então enquanto passa aí, né, esse trauma de me ouvir cantando, vamos a exemplos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o sulfato de sódio, tá? O sódio, ele tá na família 1A, então eu sei que quando for família 1A aqui no começo, ele sempre vai ser solúvel, independente da segunda parte. Então, sulfato de sódio, solúvel. Clorato de bário. Não aparece, né, nem esse ânion e nem esse cátion. Na verdade, o bário aparece como exceção para o sulfato só, né? Mas tirando isso, ele é insolúvel só com sulfato. De resto, ele sempre vai ser solúvel, tá? Então, solúvel. Fluoreto de cobre. Bom, o fluoreto ele apresenta algumas exceções. Então, ele não é solúvel com mercúrio, nem chumbo e nem prata. O cobre não está na exceção, então ele é solúvel. Aqui, ó, fluoreto de prata, tá vendo? Então, aqui sim ele vai ser insolúvel. Aqui é fluoreto de cobre 2, tá? Ó, porque o F é menos 1. Então, 1 veio para baixo. E o cobre é 2 mais, então veio o 2 para cá. E aí, por último aqui, né, o sulfato de bário, que era o que eu estava dizendo, né? O sulfato, ele é insolúvel com cálcio, estrôncio e bário, além de prata, mercúrio e chumbo. Então, insolúvel, tá? E aqui, só para situar vocês e relembrar um pouquinho, eu coloquei a tabela periódica, né? Então, aqui, ó, família 1A dos alcalinos, NOx mais 1, certo? Família 2A, alcalinos terrosos, NOx mais 2, tá? E da 3A aqui, né, o alumínio geralmente aparece, NOx mais 3. Esses daqui tendem a formar ânions, né, que tem carga negativa. Então, ó, família 1A, alcalinos, família 2A, alcalinos terrosos, aí pulo, ó, vem pra cá. Família 3A, que é a família do boro, 4A, que é a do carbono, 5A, que é a do nitrogênio, 6A, que é do oxigênio, ou então a gente chama de calcogênios ou chalcogênios, né? E a 7A, que é a família dos halogênios, e aí o cloro, bromo e iodo lá aparecem na nossa musiquinha, né? Então, família dos halogênios aqui, 7A, a gente estava falando desses três. E da família 2A, que a gente estava falando, né, que não é solúvel com sulfato, cálcio, estrôncio e bário. E por último aqui a família dos gases nobres, beleza? Então, terminamos por aqui. Agora vocês podem fazer o questionário lá do Google Classroom, responder ao questionário. E na próxima aula falaremos sobre os óxidos, aí na nossa última parte das funções inorgânicas. Então, até semana que vem e bons estudos!